Eram pelo menos 6 homens em 2 carros e usavam coletes da Polícia Civil. Minutos antes do crime, trouxeram à força as vítimas aqui para a casa de Zé de Andrade. Cada detalhe da ação deles deixou claro que a chacina foi muito bem planejada. Na década de 80, uma família de pistoleiros que matava qualquer desavença que aparecesse, até mesmo outros pistoleiros, ficou bastante conhecida, sendo que o crime mais famoso deles foi uma chacina que dizimou uma família inteira. Nesse vídeo a gente vai conhecer então a história dos irmãos Leite, a família de pistoleiros mais temida dos anos 80. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Inicialmente um recadinho aqui do nosso patrocinador, a Blaze. A Blaze é um site para maiores de 18 anos, então caso você tenha menos, pule esse anúncio para essa minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você tem diversos jogos para se divertir, se entreter, você também pode conseguir ganhar alguma graninha jogando, só lembrando que você pode tanto ganhar quanto perder, então tenha responsabilidade ao jogar. Pessoal, o jogo que a gente vai jogar hoje é um game novo da plataforma chamado de Fruit Slice. Quem aí já jogou o clássico Fruit Ninja? É basicamente isso. Com a diferença de que aqui, se você cortar a fruta certa, você ganha dinheiro. Porém, é bom sempre lembrar também que você pode cortar alguma fruta que ao invés de multiplicar o seu valor, ela tem uma bomba dentro dela. E daí, meu consagrado, daí já era, né? Daí você perde. Ou seja, cortou a fruta certa, multiplica o valor, cortou a fruta errada, perde. Bom, vamos começar aqui então. A gente está com uma banca de 10.329, eu vou colocar 1.500 e só vou retirar quando pelo menos a gente dobrar, hein? Vamos começar a cortar então. Aí, cortei a laranjinha, já era pera, vou deixar a melancia passar, né? Vai que é uma bomba. Já era laranja, bom, já deu, vou retirar, né? A gente ganhou então 3.421 e a nossa banca ficou com 12.251. Para jogar, basta se cadastrar e fazer o depósito pelo método Pix. Lembrando que o depósito mínimo pode ser de R$1 e agora você também pode fazer o saque através do Pix. A Blaze também conta com suporte para que você possa tirar as suas dúvidas. É só descer até a aba que está escrito suporte ao vivo e mandar sua pergunta caso você tenha alguma. Se você é novo na Blaze e ainda não fez o seu cadastro, na hora de criar a sua conta, usa o nosso código aqui do canal chamado Não Adivinhe. O Brasil é recheado de histórias sobre pistoleiros, né? E algumas delas mexem com a população, principalmente a população local, até os dias de hoje, né? E esse é o caso dos irmãos Leite. Os irmãos agiam na cidade de Santa Maria do Suaçuí, em Minas Gerais, e ficaram famosos por lá, sendo acusados por muitos crimes. Porém, o que marcou mais essa vida dos irmãos foi a chacina na pequena cidade de Minas chamada Malacacheta. Os irmãos Leite era formado por 4 homens: Adélcio, Zé Leite, Alírio e o caçula do quarteto, Toninho. Eles ficaram famosos e conhecidos na região de Santa Maria do Suaçuí, isso porque cometiam e eram acusados de vários crimes, incluindo bastante morte. Os irmãos eliminavam seus inimigos sem pestanejar, além de se apropriarem de terras e até mesmo de outros bens das vítimas. Uma das estratégias deles era de tentar comprar uma terra, caso o dono não aceitasse, eles simplesmente matavam um homem e compravam mais barato com as viúvas. Olha, se não é um mestre do capitalismo, não é? Que devido ao medo, é claro, acabavam vendendo. Os crimes eram tão bizarros que poderia ser facilmente confundido aí com cenas de filme de terror. Os Leites chegaram a cometer o assassinato de um herdeiro de terras no Maranhão, fora que teriam sido responsáveis pela morte do ex-deputado mineiro Vander Campos em 1974, que tinha uma fama de pistoleiro e que, ao que parece, tinha relação com uma mulher que era inimiga da família Leite. Essa tal mulher dizia que seu pai tinha sido morto por eles e em uma audiência o deputado teria ficado do lado da mulher, dizendo que os Leite eram ladrões de terra e até mesmo covardes. Óbvio que os criminosos não gostaram nada disso, né, e planejaram uma emboscada para o Vander. Com a ajuda de outro pistoleiro chamado de Zé Pretim, 2 dos irmãos, o Adélcio e o Alírio, eles ceifaram então a vida do ex-deputado. Inclusive, tem até uma história de que os irmãos Leite contratavam pistoleiros e depois do serviço feito, eles acabavam matando os pistoleiros também. Os irmãos ganharam uma reputação, uma fama, né, nome, seja do lado ruim ou pro lado bom, né, eles botavam medo e conseguiram se aproximar dos militares para poder se safar aí dos crimes que cometiam. Em troca, eles recebiam uma listinha
com o nome de um pessoal que não era muito querido ali por eles e que deveriam ter um fim. Em um desses casos, em 1979, os irmãos Leite tiveram que tirar o alvo da cidade por um combinado com políticos e militares da região. Eles não queriam uma matança por lá, para não chamar a atenção da galera. A ideia foi dizer que rolaria um almoço no intuito de erguer uma bandeira branca e ficar tudo em paz. O fazendeiro Galilei Vidal de Oliveira, da cidade de Governador Valadares, saiu de sua casa, foi até os irmãos e acabou sendo morto. Foram 29 tiros no total, para ter certeza mesmo que estava morto, Se você acha que tudo isso era muita violência, o pior ainda estava por vir. A chacina de Malacacheta. Bom, os irmãos mataram gente adoidado, mas nenhum dos casos chegou perto dessa chacina. Esse foi o caso mais brutal e famoso envolvendo os irmãos Leite. 9 pessoas foram brutalmente assassinadas por um pedaço de terra. Em fevereiro de 1990, Toninho Leite cresceu o olho numa fazenda que se chamava Palmital do Córrego Novo, em Malacacheta, cidadezinha no interior de Minas. Mas um tal de Joel Moreira Cordeiro que queria comandar essas terras, porque elas pertenciam à sua mulher ou amante, enfim. Bom, antes disso, ainda tinham 3 parentes da herdeira da fazenda que também queriam administrar o lugar. Só que os 3 foram mortos em junho de 1989 e, de acordo com a polícia, o assassinato foi cometido pelo Joel. Ou seja, o cara era cabra ruim também, Até aí, os Leite não tinham nada a ver com isso, Os que foram mortos ali, inclusive, eram próximo deles. Mas, no final das contas, restaram, então, Toninho e Joel disputando ali a terra, E nenhum deles estava disposto a abrir mão disso. Para conseguir o que queria, um plano foi feito pelos 4 irmãos e contrataram ali alguns capangas também para o serviço. Eles chegaram até a fazenda dos Cordeiro vestido com coletes da Polícia Civil e, quando perceberam que os alvos estavam despreparados, começaram a matança. O resultado disso foi um tiroteio em que aconteceu o assassinato de simplesmente toda a família de Joel, também conhecido como Jó. A chacina começou quando o chefe da família exigiu dos matadores as credenciais de polícia. Ao invés disso, sacaram as armas e mataram Zé Andrade com um tiro na cabeça e todos os seus familiares. O fim dos Leite. No total, os irmãos Leite teriam sido encarregados por mais de 40 assassinatos, mas tem uma galera aí que acredita que tenha rolado muito mais do que isso. Com a chacina de 1990 e a morte dos 9 membros da família de Jó, o pessoal que sobrou da família Cordeiro começou então a perseguir os Leites como uma forma de vingança. Eles foram atrás das autoridades querendo que eles fossem punidos. O fato foi que um a um a família sanguinária, os irmãos sanguinários foram se dizimando. No mesmo ano da chacina, o Toninho foi morto com mais de 40 tiros. Em outubro de 1990, Zé Leite e Adélcio foram presos. Em 1991, Helenísio Nunes Leite, que era filho de Adélcio, foi morto por um vaqueiro. No ano de 93, Adélcio fugiu do departamento de investigações, mas as autoridades foram em busca dele, fizeram uma ação policial e Adélcio foi preso de novo em uma fazenda no interior do Pará. Em 1999, Alírio foi preso em Vassouras, no Rio de Janeiro, e condenado a 126 anos de prisão. Já o Adélcio foi condenado a 229 anos por ter sido considerado o mandante da chacina lá de Malacacheta. Porém, depois de 18 anos de prisão, em 2013 ele foi colocado em liberdade graças a um indulto por conta da sua idade. O que é um absurdo também, O cara cometeu crime pra caramba, aí fica velho, é solto. Ou fica velho, prescreve o crime, Entendeu, É ridículo isso, Ridículo. Só que ele era um homem visado e talvez fosse melhor ter ficado preso. Em julho de 2020, depois de dar um trato na aparência, o Adélcio foi morto por 2 homens e um HB20 preta, na cidade de Belo Horizonte. Ele até tentou pegar uma arma para se defender, mas não deu tempo. E assim, a família Leite teve o seu fim trágico. A real é que nessas histórias de pistoleiros que a gente conta aqui no canal, pistoleiros, justiceiros, cangaceiros, entre outras pessoas que matavam bastante, é que eles ficam bem marcados mesmo. E o final quase sempre é o mesmo, Eles acabam mortos também pelas mãos daqueles que talvez eles já fizeram mal algum dia, ou conhecido de alguém, Muitas pessoas querem a cabeça desses caras, Então é difícil realmente ficar um, O próprio Pedrinho aí acabou sendo morto aí depois de muito tempo, O Riva, a gente fez vídeo sobre ele graças a Deus ainda tá vivo, O Riva foi um justiceiro aí e ele tá vivo também, mas com certeza tá escondido,
escondido assim, porque tem muita gente que deve querer a cabeça dele também, né? Claro que o caso dos pistoleiros é um caso, né, eles não eram justiceiros, né? Eles eram ali, dos irmãos Leite, eles eram ali criminosos ali, de que infernizavam a vida de pessoas inocentes, né? O alvo deles não era ali contra a criminalidade, assim como muitos justiceiros que a gente já fez vídeo aqui. Mas enfim, galera, eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostam de vídeo assim sobre justiceiro, pistoleiro, né? Faz tempo que a gente não traz aqui porque a gente percebeu que começou a cair um pouco as views desse vídeo, de vídeos desse tipo, a gente acabou tirando, né? Então, assim, se vocês gostem, comentem bastante aqui para que o vídeo repercute e aí a gente traz aí mais histórias envolvendo esse mundo, né, de justiceiro, criminalidade e tal, que é bem bacana, eu gosto também. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, até o próximo, tchau!